O Rio de Janeiro continua lindo. Olá, meus amigos e amigas. Eu sou o Rubens Teixeira e este é um momento especial. Por quê? Porque as pessoas que conhecem a minha história, ou porque leram a minha biografia, ou porque leram alguma coisa acerca de como foi a minha vida no livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, enfim, em alguma reportagem, sabem que um irmão meu pagou meus estudos, que foi o Paulo Teixeira, que é o meu irmão mais velho, que está aqui. O detalhe é que eu não tenho tempo de contar, quando eu conto a minha história, o que aconteceu na vida dele, porque afinal de contas ele é o filho mais velho. Os meus pais são pessoas espetaculares, mas tiveram muita dificuldade para educar o Paulo até que ele tivesse condições de se formar e pagar os meus estudos. Então, a partir de agora, vocês vão ver depoimentos impressionantes de uma pessoa que não teve um irmão mais velho, como eu tive, para pagar os estudos dele. E teve que superar dificuldades com a ajuda do meu pai e da minha mãe, que fizeram um esforço extremo para que o Paulo vencesse, para que desse condições ao Paulo de superar as limitações que a pobreza extrema impunham a toda a família. Então, Paulo, é contigo. Fala aí para as pessoas como você conseguiu superar as adversidades e depois de conseguindo vencer na vida, você conseguiu me ajudar. Como foi a sua vida? Bem, Rubens, eu quando tinha 12 anos mais ou menos, eu sonhava em ser piloto de avião. Só que através de perguntas, meu pai nos informou que eu só poderia fazer prova para a Escola Preparatória de Cadete do Ar, que era um primeiro passo para entrar numa escola da aeronáutica que lá na frente poderia ser um piloto de avião, a partir de 14 anos. Então eu vivia sonhando o tempo todo, ansioso para que os dias passassem, os meses se passassem para eu completar 14 anos. Quando eu completei 14 anos, o nosso pai, ele com muito esforço, ele me colocou num curso preparatório para que ali eu pudesse estudar e prestar a prova no final daquele ano para a Escola Preparatória de Cadete do Ar. Pois é, porque você estudava numa escola municipal e estudou em escolas municipais e com a qualidade que a gente já, infelizmente, já conhece. E o nível de ensino era muito ruim, muito fraco, e eu sempre friso isso, não por culpa dos professores. Os professores, inclusive, eram excelentes professores, pessoas dedicadas, podia até citar o nome de algumas aqui, mas não vou citar, até hoje eu me lembro delas. Então, não por culpa deles, mas por culpa do sistema, de uma forma geral, que até hoje, infelizmente, é assim. Aliás, aquela escola que a gente estudava era esgoto a céu aberto, muros quebrados, as pessoas ficavam lá de baixo apedrejando a escola, num bairro pobre, uma escola sem infraestrutura, com pessoas muito pobres morando em volta e garotos que andavam na rua, que também não tinham escola, não tinham amparo, era aquela desordem que a gente infelizmente vivia. Eu me lembro disso, que eu estudei lá também. E o que aconteceu? Quando eu comecei a estudar no curso preparatório, eu percebi que tudo que o professor falava lá eu não entendia nada. Nada. Estava perdido. Ou seja, era como se estivesse começando um outro ensino, estudando de novo uma outra matéria, algo diferente que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu percebi que não ia evoluir. Não demorou muito tempo, o nosso pai me tirou do curso e disse: meu filho, eu vou fazer tudo o que for possível para te colocar no curso melhor, porque eu quero que você passe nessa prova, porque esse é sonho teu e você fala nisso desde pequeno. Vale lembrar que mesmo na nossa pobreza, meu pai nunca desprezou o ensino, meu pai nunca desprezou o conhecimento. Nosso pai sempre falava: meus filhos, leiam as revistas que eu trago para casa. E ali ele levava aquelas revistas, você mesmo se lembra disso, aquelas revistas às vezes até antigas, revista de 1 ano de uso, e levava pra gente revistas que eram jogadas no lixo, lá pelos escritórios do prédio onde ele trabalhava, e aí ele pegava aquelas revistas e nós líamos as revistas, guardávamos aquele conhecimento, fazíamos até pesquisas para a escola e até tirávamos boas notas, porque as revistas eram muito atualizadas. Paulo, só uma observação, que eu não sei se você sabe disso, mas recentemente o nosso pai disse o seguinte, que ele, antes de levar as revistas para casa, às vezes já com anos já de lançadas, 2 anos, enfim, ele arrancava as folhas que ele entendia de serem nocivas para as crianças e adolescentes, na idade que nós éramos crianças e adolescentes. Então, quer dizer, ele tinha o cuidado de olhar folha por folha e arrancar propagandas ou matérias que ele entendia que não eram cabíveis para as crianças. Extraordinário, um educador, né? É verdade, ele sempre
priorizou isso. Ele sempre priorizou. Ele sempre olhava com detalhe para ver se tudo aquilo que ele estava levando estava dentro enquadrado ali na nossa idade. Um adolescente podia ler aquela notícia. Ele teve muito esse cuidado. Então, voltando ao estudo, no final daquele ano, já no início do ano seguinte, nosso pai nos colocou no final daquele ano. Ele começou a correr atrás de alguns cursos preparatórios e no início do ano seguinte ele andou dando uma pesquisada em alguns cursos preparatórios e ele assim me levou para estudar num curso preparatório de um nível muito bom, muito bom. Ali naquele curso... E o preço era correspondente, ele teve muita coragem, porque ele ganhava, sei lá, coisa de menos de 2 salários mínimos, enfim. Justamente, o preço não era tão barato assim. E eu me lembro que por algumas vezes eu vi meu pai chegando no dono do curso, ou no filho do dono do curso, pedindo para que deixasse o pagamento da mensalidade para alguns dias depois, para que desse tempo de ele pegar um vale adiantado com o seu patrão para poder pagar o curso. Eu me lembro muito bem disso. E várias vezes o dono do curso assinava lá a autorização para eu entrar no curso sem mesmo ter pago o curso, porque o nosso pai pagaria o curso posteriormente. E ali eu comecei a estudar e consegui, no final do ano, ser aprovado na escola preparatória de cadete do ar. Foi uma vitória muito grande. Um menino que vivia numa pobreza, não tinha esperança alguma, a única esperança que tinha era aquele curso e eu me dedicava muito aos estudos, ficava até altas horas da madrugada estudando ali naquele barraco em que nós morávamos. Nossa mãe e nosso pai falavam: meu filho, vem dormir, já está tarde, amanhã você terá que levantar cedo para ir ao curso. E ali, às vezes, 1h30, 2 horas da manhã, eu ia dormir para poder, no dia seguinte, levantar cedo, caminhar cerca de 2 quilômetros a pé até uma estação de trem, para lá pegarmos o trem e irmos até a estação onde ficava o curso. Porque meu pai não pegava o ônibus até a estação para economizar o dinheiro e pagar o seu curso. Sim. Juntamente com você, né? Sim, porque teria que pagar o curso, teria que pagar a passagem de ônibus para ele e para mim. Então eram 2 passagens por dia. Então o que ele fazia? Meu filho, vamos caminhar a pé até a estação de trem, a gente levanta um pouco mais cedo, a estrada era toda empoeirada e a gente ia comendo poeira até a estação de trem, lá pegava um trem bem cheio, todo mundo com marmita, mas ia até o curso preparatório. Chegava lá feliz e satisfeito, porque eu sabia que tudo aquilo que eu ia estudar ali era uma novidade para mim. Eu estava aprendendo, é como se eu estivesse aprendendo tudo aquilo que eu não conseguia aprender durante 8 anos na escola. E como eu disse anteriormente, eu passei no concurso da Escola de Preparatória de Cadete do Ar no final do ano. Foi uma alegria muito grande, foi uma alegria que contagiou não só a nossa família, como também os vizinhos, os irmãos da igreja e também aqueles que trabalhavam lá no prédio onde meu pai trabalhava, e muitos até que pensavam: o filho desse operário lamentavelmente não vai conseguir ser nada, nem ser aprovado. Muitas pessoas falavam isso para ele e ficaram até admirados quando eu passei na prova da EPICAR. Chegou então o dia de fazer os exames. Levantamos cedo e fomos fazer todos os exames necessários para entrar naquela porta, entrar ali na Escola Preparatória de Cadete do Ar. Passei em todos os exames. As pessoas que passavam nos exames eram consideradas como se tivesse saúde de ferro. E aconteceu que já no final daquele dia, uma pessoa chegou na porta, tinha várias pessoas sentadas ali, vários candidatos, e citou e chamou alguns nomes. Dentre eles estava eu. E a pessoa falou assim: ó, vocês deverão comparecer aqui amanhã para realizarem uma entrevista. Até hoje é uma incógnita, até hoje é uma coisa inexplicável, até hoje não consigo entender que entrevista foi aquela. Encerrou-se a entrevista e depois foi marcado um dia para que voltássemos ali naquele mesmo lugar e pudéssemos apanhar o resultado. Quando eu e nosso pai fomos ali apanhar o resultado, recebi um envelope e naquele envelope estava dizendo que eu havia sido reprovado naquela entrevista. Quer dizer, nem todos fizeram a entrevista, mas te reprovaram numa entrevista que nem todos fizeram. E o que estava escrito nessa correspondência?
incapacitado para o fim a que se destina. Ponto. Confidencial. E nunca te explicaram o que é isso? Nunca explicaram, fica até hoje algo nebuloso. Não se sabe por que somente alguns foram selecionados para fazer aquela entrevista. E o pior, não se sabe, as perguntas que estavam sendo feitas, nada tinha a ver com o exame médico. E o psicotécnico seria marcado dias depois. E eu queria dizer que eu acompanhei todo esse processo, eu me lembro nitidamente dessa angústia, desse sofrimento. Eu vou dizer mais, não vale a pena nem desdobrar mais esse assunto, mais do que já foi dito. Mas enfim, aí você foi reprovado de uma maneira que você não sabe por quê, e nem eu, tá certo? Até hoje ficamos sem saber quais foram as razões pelas quais você foi cortado, porque essa explicação não quer dizer nada, que você falou aí, ou pode dizer um monte de coisas, inclusive arbitrariedade, tá certo? Aí você voltou para casa e como foi a partir daí? O que aconteceu? Eu continuei estudando. Eu sabia que eu tinha que valorizar o sacrifício do nosso pai, um sacrifício sobrenatural. Eu tinha que continuar estudando, eu não podia mais voltar atrás, parar de estudar, eu tinha que passar numa prova. E eu falei, pai, eu vou fazer prova para sargento do Exército. E eu fiz a prova para sargento do Exército. Com muita dificuldade, eu fiz a prova e ali, quando eu prestei aquele concurso, foi um concurso lá no Maracanã, nós fizemos a prova e eu estava muito empolgado. Tudo aquilo que eu tinha estudado para a prova da aeronáutica, para a prova da EPICAR, o que aconteceu? Serviu de bagagem para mim, eu estudei, passei naquela prova. E você, na época, eu me lembro que você não fez curso preparatório porque você já tinha adquirido uma boa base. Mas eu me lembro que nas vésperas das provas do Exército, foram 2 ou 3 dias de provas, nós ficamos até tarde, eu fiquei junto com você até tarde da noite fazendo perguntas, porque caía, parece que era história, alguma coisa assim, geografia, alguma matéria dessa natureza, e você na véspera se empenhou bastante porque você não sabia o que ia cair na prova, porque você não havia estudado algumas matérias que não caíram na EPICAR, mas cairiam na prova de sargento do Exército. Eu me lembro disso, até estou me lembrando aqui que tinha uma relação de palavras escritas com U e palavras escritas com O. Aí você perguntava para mim, vem cá, essa palavra aqui, aí, com O ou com U? E algumas palavras que nós fizemos naquele ping-pong caíram na prova, naquela prova de português. Eu me lembro muito bem disso, valeram apenas algumas horas a mais estudando. E eu passei na prova. Agora, por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu tive a nítida impressão que o Paulo tinha que passar naquela prova. Porque a pancada que ele levou no exame anterior era algo assim inexplicável para alguém que era um jovem paupérrimo, que vivia na pobreza extrema, numa casa, que nossa casa era o quê? 2 cômodos, o banheiro do lado de fora, sem teto, né? Vala negra, fogão a lenha. Minha mãe e meu pai foram pessoas assim, extremamente lutadoras, que criaram seus 6 filhos com muita dignidade e fizeram o máximo que podiam fazer. Mas a estrutura era muito básica, a gente faltava muita coisa, só não faltava amor, compreensão e comida. Meu pai nunca deixou faltar comida pra gente, meu pai nem minha mãe, sempre deram um jeito. Então, enfim, você tinha que passar nessa prova. E aí, vamos lá. Graças a Deus eu passei na prova. E passei... E passou bem, eu me lembro. Tirei uma nota muito boa, passei na prova, passei no exame físico e chegou o dia que seria o resultado final. Fomos lá verificar no resultado final, eu tinha passado em todos os exames, exame médico, exame físico, e era agora só esperar o dia para embarcar para fazer o curso em Minas Gerais. E naquele dia, cada um de nós recebemos uma lista de materiais de uso pessoal que deveríamos levar lá para o primeiro dia que nos apresentássemos lá. Seria sabonete, aparelho de fazer barba, toalhas de rosto, materiais de uso pessoal mesmo. Levei para casa. As pessoas que moravam ali em volta da nossa casa, nossos vizinhos, tomaram conhecimento daquela lista de materiais e todos, de uma maneira muito solidária, se empolgaram em querer me ajudar o nosso pai. Então teve pessoas tão pobres como nós vivíamos,
mas que teve a satisfação de levar sabonete para mim, desodorante, levar aparelho de fazer barba, o outro levou pasta de dente, o outro levou toalha, cada um doava, e eu nunca vou me esquecer dessas pessoas, que a maioria morava na rua Tupaci, no bairro de Santa Margarida, a antiga rua 37, lá no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nunca vou me esquecer dessas pessoas. Os grandes exemplos de solidariedade que nós conhecemos, definitivamente, foram das pessoas que viveram com a gente na pobreza. Então os pobres têm essa característica, serem solidários. E é um exemplo. Que pena que nem todo país consegue assimilar isso com facilidade. E graças a Deus conseguimos todo esse material e embarquei para Minas Gerais. Ali estudamos com muita dificuldade, mas com perseverança, com garra, durante aqueles meses. E com muitas batalhas, havia momentos que eu pensava que não ia conseguir vencer, principalmente na questão do treinamento físico, batalhávamos, corríamos, subíamos corda, correndo fardado e sempre pedindo a direção de Deus, sempre pedindo a ajuda de Deus, e Deus sempre me ajudava. Às vezes até chorava no meio do curso: Senhor, me ajuda, Senhor, não posso ficar reprovado nesse curso, Senhor, eu preciso ajudar meu pai, eu preciso ajudar meus irmãos, eu preciso ajudar minha família. E graças a Deus eu consegui chegar no final do curso, concluir naquele ano aquele curso e foi promovido a 3º sargento do Exército. Nós estávamos lá, foi uma solenidade muito bonita no 10º Batalhão de Infantaria Motorizado, que hoje acho que é de montanha, né? Isso, lá em Juiz de Fora. E quando eu recebi o meu primeiro salário, eu percebi uma grande diferença. Eu recebia muito mais do que o nosso pai, muito mais do que o nosso pai. Olhei para trás, vi lá nosso pai, nossa mãe e havia mais 5 irmãos. A casa em que morávamos era da mesma forma. 2 cômodos, um banheiro por lá de fora, não tinha telha no banheiro, vala negra correndo no meio do quintal. E eu falei, eu não posso deixar isso ficar assim. Então, uma observação, tinha gente que falava pro meu pai: você botou 6 filhos no mundo para passar fome. Você já passou fome alguma vez? Nunca. Nem eu. Nunca passamos fome. Nunca. Nem que a nossa mãe precisasse fritar um ovo e dividir ali em 4 para dividir entre nós, os filhos, ou até em 6. Ia lá para os fundos da casa fazer comida no fogão a lenha, fazer lá um angu muito gostoso e ali nós comíamos. Nunca passamos fome. O ovo podia ser pequenininho, mas o feijão, o arroz, o angu tinha bastante quantidade. Tinha. Não tinha ninguém magrinho de passar necessidade. Eram 6 filhos. Aliás, tinha hora que a gente estava até meio barrigudo demais, mas tudo bem, vamos em frente. E o que aconteceu? Então, a partir dali, eu comecei a ajudar o meu pai, dava dinheiro para o meu pai poder fazer uma reforma na nossa casa, embolsar a parte de fora e de dentro de casa, que estava todo só no tijolo, trocar todas as telhas. Por quê? Porque as telhas eram quebradas e quando chovia parecia peneira, molhava a casa inteira por dentro, parecia que quase que abriu um guarda-chuva dentro de casa. Botou o banheiro dentro de casa, né? Porque até então o banheiro era do lado de fora, também tinha essa questão, sim, né? Trouxemos o banheiro para dentro de casa, até uma caixa d'água nosso pai comprou, porque a caixa d'água, na verdade, era um latão de 200 litros que tinha nos fundos da casa para poder guardar água. E aos poucos a casa foi sendo reformada e Deus nos dando graça e a gente ali empolgado e ajudando a reformar aquela casa. E depois um dia eu cheguei para o meu pai e falei: pai, por que o senhor, eu vou fazer uma proposta ao senhor, vou até conversar com o senhor o seguinte: por que o senhor não tira o Rubens, aquele colégio público onde ele está estudando, e coloca ele num colégio onde ele possa aprender melhor a matéria, até para não enfrentar a dificuldade que eu enfrentei de não conseguir aprender o que o professor passava lá no curso, porque o ensino público na escola onde estudávamos era muito fraca. Meu pai falou: meu filho, o curso é caro. Eu falei: pai, eu vou pagar, meu filho, você já está ajudando a reformar a casa. Pai, mas vai sobrar dinheiro, nem que eu use todo o meu salário para poder acabar de construir a casa e também ajudar a pagar o curso para o meu irmão, para poder ele passar no concurso aí e dar rumo na vida dele. Nesse ano eu estava no 2º ano do ensino médio. Eu fiz prova para sargento aeronáutica e no ano que você se formou, das 40 questões de Química e Física eu acertei 4. E das 4 que eu acertei eu não sabia nenhuma delas. Mas eu me lembro que você virou para mim e falou que era para eu procurar um curso para eu estudar. Eu falei: bom, já que você vai pagar, né?
me matriculei num colégio que não queria nem receber minha matrícula, mas acabou recebendo. E fiz bolsão e quis fazer prova pro oficial. E no bolsão eu tirei 0%. E tu teve que pagar a mensalidade toda, mas tu não correu da raia não, continua aí. Pagou tudo. Graças a Deus eu sentia prazer naquilo. Eu sentia um prazer de poder ali poder ter ajudado o meu pai, ajudado o meu irmão naquele curso preparatório, e às vezes até meus amigos me questionavam lá no meu trabalho, lá no quartel. Me chamavam de Teixeirinha. Teixeirinha, o que você faz com o teu dinheiro? Teixeirinha, você não é casado, você mora no quartel, você não tem uma bicicleta, você não tem uma moto, você não tem um carro, o que você faz com o teu dinheiro? Eu também não falava, né? Mas eles não sabiam. Mas depois eu contei pra todo mundo já, esse negócio que você pagou meus estudos, o pessoal já sabe o que tu fazia com o teu dinheiro. Então eles não sabiam, mas eu praticamente estava empenhando todo o meu salário com prazer. Meu pai nunca me obrigou a fazer isso. Minha mãe nunca exigiu nada. Meu filho, você tem que ajudar teu pai. Meu filho, você tem que ajudar tua mãe. Meu filho, são 5 filhos para criar. Nunca falaram isso para mim. Nunca. E graças a Deus eu senti no meu coração de poder ajudar e não me arrependo em nada. Em ter ajudado meu pai, em ter tirado meu pai daquela situação, ter dado um jeito naquela casa, que era talvez a casa mais pobrezinha no meio de casas pobres, né? A questão era um bairro simples, de pessoas de baixa renda, e a nossa casa se destacava, porque não tinha muro, tinha vala negra, né? Enfim. E o que é interessante é o seguinte, depois você pagou meus estudos, né? Tem um livro que conta a história da minha vida, né? que é a minha biografia, que é esse livro aqui, do Monturo Deus Ergue, um Vencedor, né? E que você é citado, né? Você é citado até nesse aqui, ó, nas 25 Leis Bíblicas de Sucesso. Todo mundo que leu esse livro sabe que você existe, sabe que você fez por mim, porque foi um esforço muito grande que você fez para me ajudar. E o que é interessante é que, se eu não contar, ele vai acabar não contando, o Paulo ajudou muita gente ao longo da vida dele, lecionou na Amazônia também, lá na fronteira do Brasil, Peru e Colômbia, em Tabatinga, né? Enfim, na fronteira entre o Brasil, Peru e Colômbia, na cidade de Tabatinga, e leciona também em pré-vestibular comunitário no Rio de Janeiro hoje. Então, você investiu o seu dinheiro na minha educação, investiu aí seus conhecimentos para ajudar muita gente ensinando matemática, português, que foram as matérias que caíram na prova da EPICAR e você passou, né, no ano de 1982. Então, 1982, que você passou na EPICAR. Ah, sim. Né? Então, é importante que as pessoas saibam disso. E o que você teria a dizer aí, porque você foi uma pessoa que investiu muito na sua família, nos seus... Paulo, então o que você teria a dizer para as pessoas que vivem sem perspectivas, em que os seus filhos ou elas próprias estudaram ou estudam em colégios públicos, em que se formam e não são competitivas? Vivemos num país desigual, em que a desigualdade de oportunidade é enorme, a forma em que é conduzida a educação fundamental e média no Brasil parece que é para perpetuar a falta de oportunidade para as pessoas mais carentes, né? Porque há indicadores para pós-graduação, para graduação, enfim, o MEC fecha faculdade que não funciona direito, mas no ensino fundamental e médio acontece qualquer coisa. Não precisa ter qualidade, se não tiver não acontece nada com ninguém. Ou seja, o que é oferecido para os carentes não tem controle e vai de qualquer jeito. Mas as pessoas não podem desistir. As pessoas têm que lutar, foi o que nós fizemos e que você nos ajudou tanto. Eu queria dizer, o que você tem a dizer para essas pessoas que sofrem desse mal, dessa perversidade, dessa violência contra crianças, adolescentes e contra as famílias pobres em nosso país? Olha para aquela câmera ali e responde. Não desista. Persevere, busque o seu sonho, busque a concretização daquilo que você sonhou. Os obstáculos vão aparecer, as dificuldades também aparecerão. A violência psicológica também vai aparecer, vai ocorrer. Mas é necessário que você sempre busque, sempre batalhe. Não pare diante da dificuldade. No momento certo, na hora certa, Deus usará alguém que vai te estender a mão e a porta será aberta. Você não vai lutar em vão.
Deus tem o melhor para a sua vida, mas é preciso lutar, é preciso combater, não pode desistir. Levante a cabeça, não fique prostrado, porque senão você nunca conseguirá vencer. Você nunca conseguirá fazer com que os seus sonhos sejam alcançados. Bem, o que acontece? Eu tive meus pais, Paulo e Darcy, e tive o Paulo Teixeira. Eu não sei se você tem seus pais, eu não sei se você tem um Paulo Teixeira na sua família, mas se não tiver, haverá pais e Paulos Teixeiras para transformar a sua vida. Acredite, eu tenho certeza que se você perseverar, você chega lá. Sucesso para vocês! O Rio de Janeiro continua lindo.